Oi, gente! Nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de língua portuguesa. É muito importante que vocês estejam com os nossos livros, pois iremos utilizar capítulo 2, das páginas 40 a 44. Vamos lá? Os nossos estudos de hoje serão sobre o gênero textual entrevista. A entrevista é um gênero textual muito comum. Nós encontramos e nós ouvimos constantemente nas mídias sociais, na televisão, em todos os meios de comunicação. Tente recordar comigo as entrevistas que você ouviu ultimamente ou que você acompanhou. Mas o que é uma entrevista? A entrevista é uma conversa entre duas ou mais pessoas, neste caso, o entrevistador e o entrevistado, onde perguntas são feitas pelo entrevistador de modo a obter informações deste entrevistado. A entrevista, ela pode ser transcrita da oralidade para a escrita. Nós costumamos acompanhar entrevistas orais, mas elas também podem ser escritas. E é neste momento em que nós temos todo o cuidado em transformar, em transcrever esta oralidade. Mas mais adiante nós vamos chegar a este ponto. Vejamos, a entrevista ela pode ser narrativa, quando ela permite traçar o retrato do entrevistado, neste caso, na escrita. E ela pode ser uma entrevista ping-pong, é aquela de perguntas e respostas rápidas, mais comum na oralidade. Mas o que tem na entrevista? Como é que a entrevista ela é estruturada? Vamos falar sobre a estrutura da entrevista. A entrevista ela possui o título, que é aquele que consiste o assunto sobre o que vai ser tratado nessa entrevista. Logo após esse título, nós costumamos chamar de introdução. E a introdução, ou o perfil do entrevistado, é onde vai conter as condições ou a apresentação de quem está sendo entrevistado, de forma clara, de forma objetiva, traçando o perfil desse entrevistado. Logo após, nós temos o corpo da entrevista. O corpo da entrevista, simplificando, é onde nós vamos encontrar as perguntas propriamente ditas. Lá onde nós teremos as perguntas feitas pelo entrevistado e as respostas na íntegra dadas pelo entrevistado. E a conclusão? O que vem a ser a conclusão? A conclusão ela é um parágrafo de despedida, pode ser uma síntese, um resumo daquilo que foi dito pelo entrevistado em consonância ao tema da entrevista e um agradecimento ao entrevistado pelo que ele executou nessa entrevista. Os atos dessa entrevista. Nós vamos tentar selecionar os atos da entrevista em 3. O primeiro, você tem que preparar a entrevista como? Tentando selecionar as perguntas e as respostas. Mas em segundo ponto, você tem que definir quais serão essas perguntas e essas respostas baseadas em um tema. Você precisa se informar sobre esse tema e, neste caso, sobre a vida, sobre a obra de quem há o interesse de ser entrevistado. Ponto 3, aspecto 3, são elaborar as perguntas de acordo com o tema. Já que você tem um tema, você tem o entrevistado, o objetivo, expectativas do entrevistador e as possíveis, vamos colocar aí, respostas desse entrevistado em consonância com a expectativa do leitor. A linguagem e a organização. É muito importante que você selecione um vocabulário claro, acessível e rigoroso. Quando a gente fala em rigor, é aquela linguagem, aquele vocabulário que se preocupa com as normas padrão. A norma padrão, aquela que nós vimos, que é a norma da elite, a qual nós estudamos e temos acesso às regras gramaticais. Estabelecer o número de perguntas e com
conceder, vamos dizer aí, proceder de acordo com a ordem, de forma que o entrevistado identifique o que é o teor dessa entrevista, ou qual é o teor dessa entrevista. A linguagem e organização do texto. É importante selecionar e reconstruir as perguntas, caso elas sejam feitas na oralidade. Nós sabemos que a entrevista ela pode ter ou tomar rumos diferentes dependendo da intencionalidade discursiva, tanto do entrevistado quanto do entrevistador. Eliminar respostas repetidas. Não é interessante ao público leitor as mesmas respostas. Deve condensar essas respostas, neste caso. Vamos tentar resumir, condensar, sintetizar. Se as respostas forem muito grandes, resumir ao máximo o conteúdo dessa resposta. As respostas elas não devem começar pela repetição dos termos da pergunta. Sua pergunta começou, por exemplo, como você suporta dias difíceis? Aí você começa a resposta. Ele suporta dias difíceis? Não. Elimine essa marcação de repetição. As marcas de oralidade, elas são permitidas no uso oral da língua. Já no uso da linguagem escrita, não, isso deve ser eliminado, isso deve ser cortado. Ao passar o texto a limpo também, é importante dar conta da pontuação, da ortografia e da apresentação gráfica. Isso tudo retorna ao ponto inicial, o rigor com o uso da linguagem da norma padrão. As perguntas, elas devem ser realçadas em negrito e as respostas em itálico. Se você não quiser colocá-las em itálico, você pode utilizar o recurso de duas cores. Uma cor para o entrevistado e uma cor para quem está fazendo as perguntas, no caso, para quem está entrevistando. A primeira pergunta, ela deve ser antecedida pelo nome da pessoa que está sendo entrevistada, ou o jornal que representa, ou vamos dizer assim, a mídia responsável pela entrevista. A primeira resposta, ela deve ser antecedida pelo nome do entrevistado. As demais, elas podem seguir um círculo normal, vamos dizer, de perguntas e respostas objetivas e diretas. Aqui, nós temos um exemplo de uma entrevista escrita. Vocês vão observar que nós temos aí, logo mais, aqui, ó, as marcações através das setas e tudo que nós vimos até agora. Vamos lá do início. A voz que emergiu das ruas. Esse é o título da entrevista. Observe que ela está grafada com uma fonte maior e em negrito. Logo abaixo nós temos o subtítulo. Ela também vai ser chamada de linha fina. Essa linha fina, ela é responsável por uma informação inicial sobre o entrevistado ou sobre o próprio título. Primeiro parágrafo que segue, nós temos o perfil do entrevistado, o qual nós chamamos de parágrafo de introdução ou perfil do entrevistado. Vocês têm aí também uma seta que simboliza a fotografia. No caso, a imagem de quem está sendo entrevistado é muito importante porque ilustra a entrevista e chama a atenção do leitor. Continuando observando, a pergunta ela está em negrito, ela está a negrito. E a resposta, ela não está a negrito, não está em itálico, mas ela está diferenciada. Você consegue perceber com exatidão o que é pergunta e o que é resposta. É muito simples o gênero entrevista porque ele é muito comum no nosso dia a dia. É fácil ter acesso a ele continuamente o tempo todo. Bom, gente, nós chegamos ao final da nossa aula e é importante que vocês notem os aspectos da entrevista e que tenham entendido. Agora nós vamos praticar. Observem as orientações das nossas atividades. Beijo a todos. Cuidem-se, cuidem de quem vocês amam. Um abraço virtual. Até mais!